Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construção em Diálogo, o canal que conecta você, atacado e varejo de material de construção. Hoje eu tenho aqui uma pessoa mais do que especial, mas mais do que especial. A gente vai falar sobre atacado, comprar bem, vender melhor, mas assim, essa pessoa, ela não queria dar spoiler, mas já falei ela é muito, muito querida nesse mercado e não é só pela pessoa que ela é pelo profissional que ela representa. Eu tenho gratidão infinita, não só pela empresa que ela atua, mas como pelas pessoas que ali estão e por ela, Duane, da Tambasa. Seja muito bem-vinda, minha linda, minha querida, minha amada. Que delícia começar assim com essas palavras. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sabe quanto isso é especial para mim e para o mercado como um todo. A gente só tem que agradecer a Revenda e eu fiquei muito, muito feliz pelas palavras. Eu falo que nada como ter amigos, né? Olha, realmente você mora aqui dentro do meu coração, mas assim, ainda foi pouco pelo que você é. Você representa muito, muito, realmente muito obrigada. Em nome da família Revenda, em nome do mercado, ter você com a gente aqui e abrir aí todo o seu conhecimento para esse mercado, realmente sem palavras. Prazer obrigada, é todo Du. meu muito e eu obrigada. sou muito grata ao MEI Maticom. Eu falo que eu me encontrei nesse MEI Maticom. Encontrei pessoas maravilhosas como você, Revenda, todos que estão por trás do Grupo Revenda, que são mais que queridos. Então, realmente, hoje eu me sinto muito realizada e muito grata por estar aqui, podendo falar um pouquinho do que eu amo fazer, numa empresa que eu amo fazer parte, para outra empresa que eu sou completamente apaixonada e admiro. Então, realmente, a gratidão é toda minha. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre comprar, né? Comprar bem significa mais do que conseguir por um preço. Com certeza. O que define uma compra inteligente, Du? Carlinha, assim, algumas circunstâncias, né, definem essa compra inteligente, que realmente é mais do que preço. Eu acho que isso mais do que nunca está claro para a gente. Eu acho que o mais importante é você entender o momento, a situação do seu fornecedor e adequar o momento. Eu vou usar um exemplo de um exemplo que eu escutei tem 2 semanas, falando, tem 5 laranjas e 2 pessoas. Tem que dividir essa laranja para essas 2 pessoas, mas não pode partir a laranja ao meio. No primeiro momento você vai achar que alguém vai sair perdendo. Só que o que é valor para cada uma das partes? E aí uma dessas pessoas falou para a outra assim, olha, eu não sei você, mas para mim o importante é o suco da laranja. A outra falou assim, então perfeito, que para mim o importante é a casca da laranja. Eu uso a casca da laranja. Então, ambos ficaram felizes, né? Ficaram, em vez de 2 ou 3 laranjas, ficaram com as 5. Uma utilizou o suco, a outra utilizou a casca. Então, é entender o valor para o fornecedor naquele momento e se adequar a isso, né? Saber utilizar isso para o bem dos dois. Então, eu acredito muito nessa parceria, entender o momento, entender a situação, e aí trazendo um exemplo mais para o Maticom, né, mais para o nosso dia a dia, às vezes para um representante é mais importante ele receber às vezes um valor adiantado do que ele ter uma margem maior. Então depende da situação, da estratégia do fornecedor e cabe a nós, né, os compradores, saber entender isso e adequar o momento. Perfeito, perfeito. E assim, a gente sabe, ou já aconteceu, quando uma compra mal feita impacta por exemplo, um estoque. O que é isso? Carlinha, bom, não é não. Realmente vira um efeito dominó. Isso. Mas acontece. Já aconteceu. Já, infelizmente já aconteceu e acontece, porque eu não sei se você já ouviu falar dos produtos sazonais. Sim. São produtos que vendem mais uma determinada época do ano. Só que às vezes esses produtos são dependentes de situações que não estão no nosso controle. Como, por exemplo, clima,
na época do ar-condicionado, ventilador, chuveiro na época do frio. Então, são coisas que não estão totalmente no nosso domínio, né? A gente pode fazer um estudo, pode planejar aquela compra antecipada para não faltar estoque, mas e se não vem o frio esperado? Se não vem o calor esperado? Exato, Então, exato. isso infelizmente pode acontecer, né? E aí, o que a gente tenta fazer é diluir, né, esse prejuízo, essa sobra, né? E a gente conta com a parceria dos fornecedores. É nessa hora que a gente fala, opa, não é nossa hora boa não, vem cá. Vamos ter uma solução aqui a 4 mãos para a gente ver o que a gente pode fazer para diminuir esse impacto. Mas são coisas que é um risco do negócio, né? Então... Tá, quando a gente fala de época sazonal, produto sazonal, a gente também sabe que isso pode acontecer. Sim, tá? sim. E é o que você falou, parceria. É isso. Né? Eu acho que a parceria ela é boa quando ela tá no momento bom e quando ela tá no momento ruim, vem cá. É o que você falou. É isso. Né? E assim, Carlinha, hoje eu acredito muito na compra com base na parceria. E aí, eu não sei se eu vou fugir um pouquinho, pode fugir? Não, aqui? pode. Aqui é justamente porque você vai instruir outros compradores. A gente está falando de Tambasa, atacado, nível nacional, mas assim, gente, é necessário você... É o que eu sempre falo, a revenda, ela leva conteúdo preciso e importante. Real, né? Exatamente. Então, assim, não é nada feito, não é nada programado. É aquele conteúdo realmente, eu vivenciei, isso deu certo, isso não deu certo. Então, manda bala. E aí, o tanto que eu realmente hoje eu preservo e vejo a importância de ter uma boa relação, uma boa parceria. Eu estava num evento, inclusive um evento maravilhoso, um fornecedor, não vou citar nomes, mas teve uma palestra de um professor falando sobre inteligência artificial, tecnologias, que hoje está aí, a gente não pode ignorar isso, é uma baita ferramenta. Sim. Mas estava lá nas profissões que serão extintas, em 24º comprador. Aí já foi no pessoal, né? Aí já bateu já bateu. Aí no final, lógico, levantei a mão, né? E assim, Carlinha, eu acredito que a ferramenta tá aí, é para ser utilizada, mas ela nunca vai substituir um ser humano, na sua totalidade. Não. Né? Tanto que a neurociência explica que vendas está ligada à emoção. E a gente, como comprador, a gente está ali vendendo a nossa ideia, a gente está vendendo nossos argumentos. Então, assim, isso está ligado à emoção. E eu acredito que uma relação verdadeira e duradoura, ela vem com uma relação. E, assim, outro exemplo... Porque ela vem de uma confiança. É isso. E confiança, robô nenhum vai criar. Não tem. Entendeu? Então, assim, e aí eu recebi, saiu mês passado, no jornal, acho que na Folha, se não me engano, falando como que essas chamadas, esses chats de robôs estão em decadência. Porque até um paradoxo, mas eu acho que cada vez mais o ser humano quer um ser humano. Ele é humano. Então, assim, usar essas ferramentas, as IAs, os dados, é fundamental. Quem não fizer isso não vai conseguir. Tá fora. É indiscutível isso. Mas até que ponto deixar o humano, diminuir o humano? Porque no final das contas, eu acredito que o ser humano quer a relação humana, ele quer olhar no olho, ele quer ter essa parceria. Porque nos momentos difíceis, é isso que vai pegar. Numa pandemia, por exemplo, é a parceria que vai vir na frente. Então, cada vez mais eu acredito muito, e assim, isso é algo é conexão, é confiança, é um entendimento. Eu sempre prego isso, eu prego para as meninas aqui, e eu tenho que tomar cuidado com a mão para não bater no microfone, e que é entender para vender. É isso. É entender para vender, é entender para comprar. Então, o teu fornecedor, no caso do teu fornecedor, te entender, e entender também que pode ocorrer que em certos momentos você vai ter que gritar e falar, vem. Sim. Vem porque o clima não me ajudou, vem porque o mercado mudou. É isso. Né? E a gente sabe da inteligência, a gente sabe das ferramentas que hoje você utiliza até para mapear, né? Mapear teu estoque, mapear tua compra, a venda do produto lá no ponto de venda. Uhum. Então, o quanto você precisa comprar mais disso ou daquilo. Então, assim, vai ser, será a nossa próxima pergunta, tá? Mas ela jamais será substituída. É isso, é isso. Né? O comprador, o vendedor,
a conexão, o calor, o humano. É isso. Né? A essência, né, É das isso, empresas. Carlinha. Pessoas, eu sempre falo, pessoas formam pessoas que vendem produtos. É isso. Né? É Então, isso. ou pessoas, processos, produtos, né? Então, É se isso quebrar algum momento, e vou te falar, Du, só um parênteses, que é importante, até para acender aí uma luz nas empresas que estão aí com chatbot, que é importantíssimo. Sim. Eu acho. Só que nós, aqui hora, consumidor final, apesar da gente entender que muitas vezes o início de tudo é através dele, tomar um certo cuidado, porque eu estava fazendo uma cotação e eu perguntei exatamente, foi ao contrário, tá? Exatamente ao contrário. Eu perguntei, aquele atendente, aquele início de vendedor, ele não era robótico, ele era humano. Eu cheguei a perguntar, você é robô? Um robô. Você é um robô? Porque era tão truncado, mecânico, né, a resposta, porque eu falei, nossa, porque a gente precisa desse contato, o consumidor, eu já sabia o que eu queria comprar, é o que eu falo, eu estou falando do lado pessoal, uma compra pessoal, mas assim, eu já sabia o que eu queria comprar, eu já sabia mais ou menos o preço, e eu já sabia o quanto eu podia investir naquilo, eu já estava decidida. E sabia qual era a necessidade, que era 100%, não podia deixar. Então, o que acontece? Era só ele me apresentar de uma forma, né, calorosa, eu ter aquela experiência da compra. Você ter confiança. Ter a confiança. E eu perguntei, eu falei, você é um robô? Não, senhora, por quê? Eu falei, porque eu estou me sentindo ser atendida por um robô. Você não consegue. Sentindo a conexão, eu falei, não consigo. Eu não estou conseguindo. Muito obrigada. Quebrou. Ele perdeu a venda. É isso. E aí o que eu estou falando, a venda, ela tá ligada à emoção. E isso a neurociência explica. Exato. Não é papo. Não, né? não é. Então, assim, o tanto que a emoção, o tratar bem, um gesto, muda completamente sua visão. E te fideliza, às vezes, a um lojista, a um atacado, a um varejo. Porque quando você tem, vamos ver se você concorda comigo, quando você tem a conexão, você entrega a solução. Você entendeu. Você entende. É isso. E esse é o diferencial hoje. Porque como é que eu vou tratar todos os fornecedores iguais se cada um está no momento? Se cada um tem uma particularidade? Então, eu acho que o grande diferencial é você conseguir entender o momento do seu fornecedor, adequar naquela situação correta e passar uma confiança. Tipo, estamos juntos, na pandemia, vou te entregar, não vai ter ruptura. Não vai ter ruptura. Então, assim, porque nada é fácil, né, Carlinhos? Nada é fácil. Se você quer fazer bem feito, o Gerson brinca, mesmo com todas as probabilidades de dar certo, pode dar errado. Pode dar errado. Então, assim... Em algum momento vai dar alguma coisinha errada. Isso. E aí a gente tem onde entra a confiança. Exato. É onde entra a parceria, saber que vai estar ali, que não vai ter aquelas cláusulas de adesão, aquelas... sabe? Né? Mas indo nessa linha, a gente utiliza das ferramentas. Qual é a ferramenta que você considera assim indispensável para a sua tomada de decisão estratégica para a compra de algum novo produto ou uma recompra? Carlinha, o nosso sistema na Tambasa, ele é um sistema muito bom. Ele é um legado, ele é um sistema nosso. Mas ele traz as informações de forma rápida e clara. Porque não adianta também ele me dar aqueles gráficos mirabolantes, sendo que eu preciso decidir rápido ali, às vezes, algumas situações. Eu tenho que fazer a compra ali. Então eu preciso saber o que eu tenho ali no meu estoque, o que aquele produto gira, para eu saber o que eu vou comprar. E eu preciso também, que aí, né, talvez o sistema não me dá, mas que eu acho muito importante falar, é a gente entender um pouco do cenário macro, né? Porque a gente sabe que muitas coisas afetam o nosso mercado,
E aí, né, não é só atacada como um todo, a gente tem muitos importadores, e a gente sabe que o aumento do dólar impacta diretamente a nossa compra. Então, a gente tem que estar, assim, antenada a essas mudanças, para a gente conseguir comprar melhor, conseguir entregar para o nosso cliente a promessa que foi feita, né, entregar com o melhor preço, da forma mais ágil, mais assertiva. Então, é entender um pouco o macro, que isso independe de sistema, né? Mas lá na hora da compra é ter um sistema rápido e claro. É claro que depois, assim, você pode ter os gráficos, pode ter uns índices, mas, assim, o que eu vejo é que, às vezes, o nosso sistema ele é uma ferramenta que me dá informações de forma muito clara e rápida, e isso facilita demais você apertar o Enter ali e fazer aquela compra. Então, assim, vamos dizer se eu, né, entendi direitinho. Óbvio que existe, né, o preparo para a reunião da compra, né, da negociação, mas ali, no momento do calor da venda e compra, você também tem uma ferramenta que, se você tiver dúvida, você tem como acessar automaticamente e ela te responder. Carlinha, porque imagina, chegou um fornecedor para mim e aí ele me veio com um aumento de preço. Eu falo, opa, eu vou querer fazer uma compra no preço antigo, vou querer ver o que a gente consegue fazer ali para melhorar aquilo e tal. E aí eu falo, o que eu posso fazer com isso que eu tenho em mãos? E aí eu preciso saber o que aquela fábrica gira, qual item que gira mais, porque eu vou enfatizar aquele item, vou comprar mais daquele item. E se aí a gente atende vários fornecedores por dia. A gente atende quase que de hora em hora. Então, se for uma coisa devagar, lenta, que não me dê uma forma clara e precisa, eu fico meio à mercê. Você fica meio cega? Eu fico cega. Sim. Então, assim, então naquele momento, eu preciso de clareza e rapidez. Depois a gente faz os gráficos, faz os BIs da vida, né? E aí vai. Tá. Seguindo nessa linha, a gente sabe que existem os fornecedores, né? Necessários, porém, que só te entregam preço. Né? E você sabe que existe a necessidade da compra. Como que você consegue lidar com isso? Carlinha, eu falo o seguinte, nós, né, a gente como atacado, eu quero oferecer possibilidades para o meu cliente. Então, eu quero aquele fornecedor, sim, que ele é barato, porque tem cliente, tem mercado para isso. E quero aquele com uma qualidade melhor, que vai ter cliente para isso também. Né? Eu falo, se até a China está querendo prestar um serviço melhor, entregar produtos melhores, quem somos nós, né? Para não tentar isso. Então, assim, eu acho que eu brinco que lá na Tambasa a gente não é expert em nada. Eu não sou expert em nada. É por isso que vocês são excelência em tudo. Quem é expert é o fabricante, é o fornecedor, é quem está ali na minha frente. Então, o meu objetivo é entregar opção para o meu cliente. Preço, qualidade e aquele negócio, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, assim, é entregar disponibilidade, que às vezes falta um, tem o outro, é entregar preço e entregar qualidade. E quem vai fazer a escolha é o meu cliente. Tá. Nosso cliente, né? Porque não é só meu, nosso. Quando a gente fala o teu cliente, né? É a ponta, né? É a ponta. É o varejo, né? É o varejo. Tá. E você vê que existe ainda, e quais são, né? Talvez existe um ou várias práticas comerciais que atrapalham, atravancam uma negociação. Ainda a indústria ela ainda carrega aquela prática antiga comercial dura. Sim. Assim, Carlinha, eu posso citar duas coisas que incomodam, e não é que incomodam, mas que atrapalham mesmo, né? O fluxo do atacado. Isso é importante. Primeira coisa é quando o fornecedor ele tem uma venda direta. Desculpa, não é que ele tem uma venda direta, porque a venda direta não é o problema. O problema é quando tem uma venda direta sem política de preço. Quando é uma venda direta, que o preço do varejo é igual ao meu, quase igual ao meu do atacado. Entendeu? Que não te dá margem. Exatamente, porque o atacado já não tem margem quase, né? Exato. A gente pega o volume. Então, se ele vende para o varejo, que é o que vende para o CPF, né, que vende para o consumidor final, que eu falo que a gente é a ponte. Se eu estou vendendo quase pelo mesmo preço que ele, qual é a vantagem competitiva que eu vou ter para fazer aquela distribuição? Então, a política de preço é muito importante e o preço mínimo.
Eu sempre bato nessa tecla com os fornecedores, não tem problema você vender direto. Mas faça uma política de preço, coloca um pedido mínimo. Eu brinco que é cada um no seu quadrado. Se você produz, eu distribuo. Você deixa eu distribuir. Então, deixa eu fazer meu trabalho. Deixa eu fazer meu trabalho. Então, o problema não é essa venda direta, realmente. É ter essa política de preço e ter esse pedido mínimo, esses cuidados, sabe? Tá. E outro ponto que o Gersinho fala muito é que os fornecedores, eles fabricam preço. Porque, assim, às vezes, em algumas situações, né, a gente sabe que tem oscilações de preço, né, tem as commodities, etc. Mas tem momentos que, às vezes, os fornecedores usam disso, sabe? Trabalham com isso para, às vezes, você fazer uma compra maior, para eles querem te entregar imediato e não sobe preço nada. Aí fica naquele vai e vem, sabe? E é um retrabalho para a gente, o cliente na ponta pode sair por um período prejudicado. Então, assim, são essas duas coisas assim, que imediato eu consigo pensar que atrapalham um pouco o fluxo das coisas. Eu tenho sentido o mercado não foi você a única pessoa que falou sobre a política comercial para venda direta, né? É um tema delicado que a gente está vendo dia a dia, né? E a questão não está em vender diretamente. Não. E eu acho que é muito legal o que você falou, pontuar exatamente isso. A gente não está questionando a venda direta, é só precificar de acordo com o canal. É ter política. Né? É política comercial branca. Não é à toa que existe atacado e varejo. São políticas diferentes, são formas de trabalhar diferentes, entendeu? Então, assim, é entender e colocar os pontos nos is, sabe? Vamos tocar no assunto que eu acho que nós não temos mais esse problema, mas ainda a gente sente no nosso mercado. O que falta ainda para que as mulheres cheguem a cargos estratégicos na área de compras? Porque a gente sabe que tem essa lacuna, né? Carlinha, assim, até... Eu acho... Como que eu explico isso? Porque, assim, eu acho complicado responder essas perguntas relacionadas à mulher, porque, de verdade, eu acho que não falta nada. Eu acho que as mulheres já estão mais do que preparadas, sabe? Talvez falta uma coisa, coragem. Ou um empurrão, ou um vem cá, vem comigo, que é o que eu tive, sabe? Então, assim, eu tive uma pessoa, que é o Gersinho, que me ensinou tudo que eu sei hoje, que eu sou muito grata, que é uma grande inspiração. Realmente ele é inspirador. Eu acho que ele confiou em mim de uma forma que é engraçada, que até hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso, tipo assim, nossa, será que o Gersinho vai ficar orgulhoso? Será que... Sabe? Porque, assim, eu realmente sou muito grata e eu devo tudo da vida do Maticom a ele. Mas, assim, ele fez isso. Ele me deu a mão e falou, vem! Vem! Você consegue! Porque, vambora! Assim, vambora! Então, ele confiou em mim, sabe? E tudo que eu quero é não quebrar essa confiança, não decepcionar. Então, assim, eu sei que eu fui um pouco privilegiada. Eu sei que eu tive um pouco esse empurrão. Que empurrão? Né? Você não teve qualquer professor, né? Você teve o Gersinho. Eu não tive problema nenhum. Então. Assim, a Tambasa, ela é majoritariamente masculina. Ok falar isso, fornecedores, os 4 diretores, etc. O nosso mercado também é. Não tem que ter tabu para falar sobre isso. Mas, assim, eu não tive problema nenhum com nenhum dos homens, nem no depósito, que tem quase 1.800 homens, vamos falar assim, né? Nem no depósito, carregando caminhão, que a gente faz o job rotation lá, né? Nem com a diretoria, com a administração. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum homem. Os fornecedores. Os fornecedores, assim, são super bacanas comigo. O problema é que eu tenho, às vezes, quando eles me subestimam, entendeu? Mas que eu acho até bom. Porque... Eu adoro ser subestimada. Quando você é subestimada, superar isso é fácil, né? Quando a pessoa já chega com uma expectativa, é mais difícil. Mas, assim, realmente eu acho que eu sou um pouco privilegiada, eu entendo isso, mas, por outro lado, eu acho que cabe muito mais a nós, cabe muito mais interno do que externo essa mudança, sabe? Porque eu acho que as mulheres já estão prontas, sabe? Eu acho que a gente fala assim, eu estou pronta. Eu preciso de empurrão, beleza, vou correr atrás disso. Quem não precisa? Todos nós. Todos nós precisamos.
eu resolvi fazer essa pergunta para você, porque a gente conversou muito, e desde o primeiro fórum, sim. Né, de mulheres, a gente está junta, conversando sobre isso, sobre o posicionamento da mulher dentro do Matcom. E a gente sempre, nós tivemos o mesmo tipo de pensamento, né? Talvez por termos professores fantásticos ou terem aberto portas para a gente, né? A Revenda, ela o Grupo Revenda, ele no papel, ele é de homens, sempre foram geridos por mulheres. A Revenda, ela sempre foi. Então, assim, o Wilson, né? E eu faço questão de falar, o Wilson, o grande mentor disso tudo, a grande eu falo que é uma mente brilhante, né, que há 36 anos atrás ele lançou a Revenda, ele sempre confiou na mulher para a empresa dele. E ele... Visionário, porque 36 anos atrás. E eu lembro quando ele ficou por 1 ano do meu lado, deixando eu agir. Ele vai lembrar disso e eu faço questão de falar. E um dia eu virei para ele se aposentou, definitivamente ele se aposentou, e eu liguei para ele e falei assim, poxa, por favor, eu preciso de você lá. Ele falou, você está pronta e ande com as suas próprias pernas. Ele vai lembrar disso. Isso é muito legal, não é? Então, assim, eu acho que somos nós, por isso que eu fiz essa pergunta. O cargo de compras foi só um desvio. Posso contar? Pode, deve. No primeiro fórum com a Carlinha, eu cheguei para ela e falei assim, não, Carlinha, eu tô com uma angústia, porque às vezes eu não sei que vocês, né, o objetivo do fórum e tal, mas eu não gosto muito desse papel de vitimismo, de mulher, então ela, ai, que bom, Duane, porque total, eu acredito muito nisso. Então assim, né, Carlinhos, eu acho que hoje não tem mais espaço para vitimismo. Não. Eu acho que hoje tem espaço para meritocracia. Exato. E quem quer faz. Claro que eu falei, às vezes somos privilegiados, tivemos um empurrãozinho, mas assim, eu acho que isso não pode ser visto como um privilégio, né? Eu acho que assim, a gente fez por merecer. Exato. E tem muita mulher boa aí no mercado que a gente está vendo, assim... E tá, né, elas estão brilhando cada vez mais, Posso né? falar do Grupo Conecta, aproveitando? Pode, claro, deve. Falando em mulheres, né? Mulheres. Tem esse grupo, o Grupo Conecta, com 10 empresas, 10 atacados. Inclusive, só te cortando, elas terão um espaço, um braço aqui no Construção e Diálogo, que elas trarão aí assuntos pertinentes. Foram convidadas porque realmente fazem esse mercado né, e aí vibrando demais. Eu entrei... Competência lá em cima. Eu entrei esse ano, um convite super gostoso de receber. E assim, o tanto que as meninas são sensacionais, são baitas profissionais, donas de casa, mãe, amigas, porretas, competentes. Então, assim, isso é muito legal, sabe, de ver. Por isso que eu falo que tem espaço, eu acho que honestamente não está faltando mais nada. Exatamente isso. Aí você falou de... o fórum, ele nasceu com a ideia de fomentar, né, a mulher dentro desse mercado, abrir portas, mas o primeiro ano, né, a ideia era a gente enaltecer grandes mulheres desse mercado. E daí, no segundo ano, a proposta já era outra, né? A ideia não era mais o vitimismo, mais do mesmo, porque assim, nós já pulamos, porque assim, para mim, eu não sei, é o que a gente falou lá naquela primeira vez. Para mim, numa mesa de negociação, seja ela eu vendendo ou eu comprando, não existe sexo, homem e mulher. Não. Né? É negociação. Eu preciso entender o que você precisa para poder te entregar. Ou você precisa me entender. Agora, se você é homem ou mulher, seja lá o que for. Então, assim, para mim não interessa. Mas, então o fórum ele teve que se renascer, ele teve que se reinventar. Por quê? Porque a ideia do fórum é trazer
negócios, trocar expertises, É trocar o que deu certo ali no teu departamento de compra que eu posso aplicar aqui no meu departamento de compras, entendeu? Com Então, certeza. o que deu errado ali administrativamente falando, vendas falando, comercialmente falando, é essa a ideia, levar conteúdo que funcionou ou que não funcionou. Não funcionou. Entendeu? Então, assim, é troca realmente de ideias. E aí sim, grandes mulheres, grandes personalidades do setor ir lá capacitar outras mulheres, para que a gente levante outras mulheres. E não mais vitimismo, porque eu sofri preconceito. Gente, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas histórias, todo mundo já tem suas dores, acabou. Nós já. É isso. Então, vamos lá. A segunda parte aí do nosso podcast passou muito rápido. E eu também, aqui. Carlinha. Não dá. O papo é bom, falei. Puxa a cadeira, porque agora a gente tem aí mais algumas perguntas ping-pong. Eu chamo de ping-pong. Eu não sou boa com esse negócio de ping-pong, eu falo muito. Então, eu sempre falo. A primeira vez, quando nós lançamos o podcast, me entrevistaram. Aí falou em uma palavra. Como é que fala em uma palavra? Não consigo. Eu preciso de frases, várias, uma seguida da outra. Mas vamos lá. Vamos lá, vou tentar. Negociação boa é aquela que ambos saem satisfeitos. Ambos ganham. Não necessariamente 50%, igual eu falei, mas se você está ali e está fazendo aquela negociação, você está ganhando de alguma forma. Então, acho que é isso. E o pior fornecedor é o quê? Que não tem paixão, Carlinhos. Delícia, Carlinhos, é verdade. Me mata. É quem não quer fazer acontecer, Carlinha. Sabe que pra mim, esse é o pior fornecedor. É que ele tá vendedor, ele não é. Você já pensou nisso? Eu penso nisso. Eu vejo isso, Carlinha. Tem vendedor que ele está vendedor. Aqui, quando eu tô tentando fazer um negócio, eu vejo que a pessoa às vezes tá ali. Eu tô sofrendo, querendo fechar um negócio, a pessoa tá ali. Paisagem. Carlinha, hoje a gente tem que fazer acontecer. Então, pra mim é isso. Uma palavra, essa tá fácil. É paixão, não tem paixão pelo negócio. Ótimo. Não quer fazer acontecer. Vou levar comigo. Não, isso me mata. Agora é difícil, hein? Prefere margem apertada ou falta de giro? Não, margem apertada. Margem apertada. Margem apertada. Porque, assim, o atacado a margem já é apertada. Mas já sabe lidar com isso, né? Mas tendo giro, a gente supre isso, né? Então, a essência da atacado é essa, gente. A nossa margem realmente ela é pequena, mas a gente quer ganhar no volume. Tá. E um erro que você já cometeu e que nunca mais você vai cometer? Ele te ensinou. Erro que te ensinou. Não, a gente comete erros, Carlinhos, infelizmente, viu? Ou felizmente, porque eu acho que é com eles também que a gente aprende. Eu acho que não existe tentativa sem erro. Eu acho que se você se arrisca, se você quer fazer diferente, em algum momento você vai errar. E isso faz parte. E nisso, o Albertinho, sim, é sensacional. Porque ele uma vez olhou para mim e falou assim, Duane, o problema não é errar. Você errou é porque você tentou. A questão é persistir no erro. É o que você vai fazer com esse erro. Entendeu? Então, assim, cara, você escutar isso de outra lenda, de um baita diretor, cara, te dá uma força, te dá um ânimo. Isso te motiva, você fala assim, cara, eu tô no lugar certo. Sabe? Porque a gente não erra porque quer. Não. Ninguém erra porque quer. A gente erra. O problema é você persistir no erro. E aí, uma das coisas que me aconteceu, né? Às vezes ali no automático, muitos fornecedores, é comprar o produto quando termina a sazonalidade com aquele giro. Porque aquele produto, ele fica 3, 4 meses ali vendendo mais do que o normal, e você ali comprando, você vê o giro, não necessariamente você toda vez consegue entrar no produto, né? Então, e aí são coisas que a experiência vai te ensinando, né? Às vezes no primeiro momento eu não conhecia todos os produtos com sazonalidade, como até hoje não, mas a gente vai ganhando uma certa experiência. E aí é você comprar, quando acaba a sazonalidade, uma quantidade igual comprava. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Que aí é o efeito dominó. Aí a gente volta lá atrás. Primeiro você quer se matar, depois você fala, e agora? O que eu vou fazer? Respira fundo e... Vou ligar pro meu fornecedor para ver se ele é meu parceiro, além de fornecedor. Isso. Vou tentar diluir, vou ver o que dá para fazer e se embora. Falando em Albertinho, são lendas na minha vida, né?
É difícil falar em Tambasa. É foda. É difícil falar em Tambasa e todos, a família Tambasa como um todo. Então eu vou fazer um parênteses, uma pausa aqui e assim agradecer a família Tambasa inteira, né? A parceria que ela tem com a revenda, né? A nossa parceria é clara, limpa, impecável, né? E verdadeira. Eu acho que a gente conecta, né, conexão, Carlinha? É o que a gente falou. Mas se eu começar a falar nomes, né, por nome, eu acho que vou até amanhã. Mas assim, tem alguns que moram dentro do meu coração e que aí eu, além da revenda, eu estou falando em nome de Carla. E assim, eu não ia perder o nosso podcast aqui, a possibilidade de agradecer assim, realmente muito, e que assim, para sempre, todos sempre terão um lugar reservado aqui no meu coração, que é Gersinho, Duane, Gustavo e Albertinho. São 4 pessoas que realmente moram dentro do meu coração. Dito isso... E eu não vou deixar de falar que a família Tambasa também é apaixonada com a revenda, só tem que agradecer, porque a conexão é de verdade. E eu falo que eu sou a mais novinha lá, e eu me sinto muito privilegiada de estar com todo esse grupo, que eu sou, assim, que admiro, que eu sou apaixonada por todos eles. Só tenho que agradecer porque eles me ensinam diariamente. Eles são demais, demais. Espetaculares. Dito isso, prazo ou bonificação? Depende do percentual, Carlinha. Opa! E depende da situação financeira também, né? Mas, assim, os dois te dão condições de fazerem boas negociações e de melhorar o preço na ponta ou alguma ação. Mas realmente depende do momento e do percentual, tá? E aí, existe alguma ferramenta que mudou sua forma de comprar? Assim, o sistema, né? O sistema que a Tambasa tem é fora da curva, assim, né? A gente vê vários sistemas maravilhosos no mercado, mas são sistemas complexos. E realmente essa ferramenta, esse sistema da Tambasa traz uma clareza que realmente é um divisor de águas. Eu falo que hoje a compras da Tambasa, ela se tornou o que se tornou muito por causa desse sistema. Perfeito, então o sistema. E o que mais te irrita numa negociação? Numa reunião de negociação? Eu vou falar transparência, mas é transparência mais voltada para essa fabricação de preço, sabe? Quando te induzem a fazer alguma coisa, porque vai ter isso, vai ter aquilo, no final não acontece. Então, essa fabricação de preço, essa falta de transparência, assim, isso me incomoda. Falta de transparência. Você tá vendo que a coisa não vai acontecer e a pessoa tá insistindo. Então, isso me incomoda. Tá. E um assunto que pega fogo no departamento ali de compras? Estoque. 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 Nossa, pega olha fogo. só. Porque a gente é atacada, a gente tem que ter estoque. Por outro lado, a gente não pode ter muito estoque. Tem os produtos sazonais. Estoque é dinheiro, né? Então, retrabalho. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um estoque para o varejo trabalhar com o nosso estoque, né? Então, assim, ele pode trabalhar com o nosso caixa, vamos dizer. Então, o estoque é um assunto polêmico. E para finalizar, o futuro da área de compras. A gente falou um pouquinho lá atrás, mas agora é... Informação. Mas eu não posso deixar de falar aqui a informação, mas o feeling, o faro, em determinados momentos fazem toda a diferença. E isso é para poucos. Realmente é muito exercício, é tempo, mas o futuro eu falaria informações, mas esse faro, essa paixão faz toda a diferença, Carlinha. Eu sempre falo isso, é o feeling, é o faro, são departamentos, né, compras, né, e o comercial, a parte comercial, ela também tem que ter esse feeling, esse faro. A gente tem métricas, a gente tem ferramentas, a gente tem cursos fantásticos de negociações, de negociação de varejo, de expertise de mercado, mas o vendedor, ele tem que ter o faro, ele tem que ter o feeling, porque senão... Não vai. E aí eu posso fazer um adendo, Carlinha, porque assim, a gente tá falando de compras, né? Mas eu não posso deixar de falar da nossa equipe comercial. Eu falo que ser compradora, até arrepio, que ser compradora
de uma equipe comercial igual a da Tambasa é muito gratificante. É muito gratificante. Assim, eles respondem muito rápido. Então, assim, não tem nada melhor do que você, às vezes, lançar uma... Aqui, eu fico arrepiada. Que você lançar um desconto, uma promoção, fazer uma ação e eles responderem. Eles são muito bons. Então, assim, eu falo que eu tenho um grande privilégio de poder comprar para uma turma, para clientes maravilhosos que a gente tem, atender o Brasil inteiro, 97% do território nacional. Realmente é um privilégio muito grande. E eu vou te falar um detalhe que jamais, eu acho que você nem imagina. No meu curso de introdução a vendas do grupo Revenda, eu utilizo a Tambasa. Aquelas 3 fotos, aquelas 3 imagens que você me passou da entrega lá no Pará. Eu falei, é isso que faz o vendedor, né? O vendedor e a empresa, né? É esse diferencial. Eu falo que hoje a Tambasa, ela não entrega só produtos, ela entrega dignidade. Porque você entregar de barco, de canoa, de charrete, sabe, fazer a economia local circular, isso é dignidade. De búfalo. De búfalo, entendeu? É o búfalo. Hoje a gente... Quando eu olhei... A gente tem um CD hoje 100% num barco, fluvial. Então, assim, isso é levar dignidade, sabe? Isso é fazer a economia girar. Isso é fazer heróis, que são os empreendedores, milhares de empreendedores que existem nesse Brasil, levar dignidade para sua família. Então, assim, eu brinco, é uma baita responsabilidade nossa. Por isso que eu fico com muita raiva quando não tem paixão, porque envolve muita gente. É muita gente. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de fazer parte disso. E eu vou te falar, eu escutei hoje, não foi há uma semana atrás, escutei hoje, e eu vi com meus próprios olhos o quão as pessoas trabalham felizes dentro da Tambasa. Então, é exatamente essa resposta que muitas vezes o departamento de compras precisa, ou qualquer outro departamento precisa. As pessoas, elas trabalham felizes. Né? Pessoas cuidando de pessoas. E eu tenho certeza, né? Esse é o papel da Tambasa. E é por isso que a gente, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho de ter um pedacinho, né? Ser um pedacinho dela, né? Então, assim, muito obrigada, Duane. Muito obrigada, Du. Eu não sei chamar você de Duane. Muito. Eu não sei chamar a Duane de Duane, né? Edu. E assim, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada Tambasa de ter disponibilizado você aqui, ter perdido o teu tempo lá, mas assim, veio agregar muito o mercado, que a ideia do Construção em Diálogo é essa, exatamente levar conteúdo preciso e relevante para dentro da sua casa. Obrigada por estar com a gente. Obrigada, Du.